A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. E nessa tarde, nessa noite, nós temos uma surpresa. Aliás, não é tanta surpresa, porque no podcast passado, no capítulo passado, nós já mencionamos alguma coisa disso. Nós vamos ter um testemunho aqui muito profundo, muito abrangente, muito poderoso, de parte aqui da minha família. Nós vamos falar a respeito de um testemunho, um milagre de 2022 para 23, né? Não. Foi isso, né? 2020. De 20, né? 2020. Bom, nós temos aqui então conosco a Yara Braz da Silva Gonçalves. Isso. Ela é minha amada sobrinha. Isso mesmo. E o seu esposo, Narciso Gonçalves da Mota. Isso mesmo. Está aí no papel aí de sobrinho também, né? Conhecido como isso. Mota. Como Mota. Pois é, nós damos bem-vindos a vocês, agradecemos empenhoradamente aí com a aceitação de vocês do convite, né, que nós fizemos aqui, para que esse testemunho aí, ele possa glorificar o nome de Deus, possa servir também para a salvação de vidas e também para edificação, né, crescimento na fé. Então nós vamos ouvir o testemunho, acho que os dois vão falar, mas principalmente o Mota, né, vai ser mais o dono da palavra aí. Mas nós vamos ouvir o testemunho vibrante aqui que aconteceu pela graça de Deus, para a glória e honra do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, podemos já sem delongas mais, né, começar. Dá preferência primeiro a voz feminina aí, falar alguma coisa, né? E aí depois entra aí o Mota. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque sempre que a gente pode, a gente fala a respeito desse milagre, que foi algo realmente impactante nas nossas vidas, na nossa família, e serve mesmo de testemunho para que as pessoas vejam e entendam que Deus continua fazendo os milagres, né? Ele Amém. É o mesmo que sempre foi. Amém. E Deus nos abençoou muito. Então hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês. Amém. Obrigado. Eu também agradeço, pastor, a oportunidade, né, de estar aqui divulgando esse milagre que aconteceu na minha vida, na vida da nossa família. É uma bênção maravilhosa. Eu digo ao senhor que às vezes eu me emociono muito, que isso ainda me toca muito. Hoje eu estou até muito emocionado, muito sensível nesse Amém. Sentido. Amém. Tá. Graças a Deus por isso. Mas com emoções, vamos lá ouvir. Então, eu só pediria que todos estivessem atentos para o que vai ser compartilhado, porque realmente, de fato, é muito forte. Em 1999, vamos começar lá do início, foi a minha conversão, né? Onde o senhor era pastor, lá na Igreja de Cristo, Taguatinga Sul, e ali foi a minha conversão. De lá para cá, começaram a gente começa a ter um entendimento diferente das coisas que acontecem na nossa vida, dos livramentos que vão acontecendo, dos milagres que vão acontecendo, e muitos desses milagres a gente não consegue nem perceber que aconteceram, né? E em 2020 a gente tinha no nosso país Covid-19, né? Em agosto de 2020 a gente passava por um momento muito crítico, que a gente teve o lockdown, então fechou tudo. Isso. Né? E ali todo mundo confinado nas suas casas, nas suas residências. E um belo domingo, tinha um lockdown, um belo domingo, um domingo amanheceu muito bonito de sol. E ali eu falei, por que eu estou aqui? Eu estou querendo sair, quero pedalar, sempre gostei muito de andar de bicicleta.
Falei, vou colocar minha máscara, vou colocar minha roupa, pegar minha bicicleta e vou ali só no Guará e volto para dar uma aliviada. Cheguei ao Guará, falei, eu tô bem, isso eu já estava com Covid, né? Eu tô bem, não estava sentindo nada, vou mais à frente, vou lá no setor de indústria. Eu trabalhei lá há muito tempo. E aí falei, não, cheguei no setor de indústria, falei, não, tô ótimo, vou ao Parque da Cidade, vou dar uma volta. Cheguei no Parque da Cidade, tomei um lanche lá, um pastel com caldo de cana, isso era bem cedo. E descansei um pouco, falei, tô ótimo, vou dar uma volta aqui na Esplanada e fui parar no Palácio do Planalto. Tirei algumas fotos e tal. E depois eu resolvi voltar para casa. Lembrando que a gente mora em Águas Claras, né? Estava pesadando bastante, claras, né? No retorno, eu parei, falei, não vou pelo Eixão, pegar menos subida. Parei na Feira do Guará, passei na Feira do Guará, ainda tinha uns quiosques ali abertos, né, umas banquinhas. Tomei novamente ali um caldo de cana, comi um pastel, relaxei e vim embora para Águas Claras. Cheguei em casa e era tava todo mundo, cadê o Mota, cadê seu pai? Perguntando para os meninos. Cheguei em casa. Falei, tô bem, tava pedalando e tal, fui pedalar um pouco e terminei andando um pouco mais. E não tô sentindo nada, tô muito bem, isso é só uma gripezinha, não tô sentindo nada. E ela me puxou a orelha, né? Falou, mas como você é louco, como é que você sai, tá? Num tempo desse, a gente tá com Covid, nós 4, né, amor? Estávamos com Covid. Nós 2. Os meninos não estavam ainda, né? E aí, isso foi num domingo. Na segunda eu não tinha dor muscular nenhuma, estava muito bem. Na terça-feira começou uma febre muito forte, e essa febre não passava, isso começou de manhã e tal, mas pro final da tarde fomos ao médico, ao pronto-socorro. Tossia muito também. Muita tosse, né? Tossindo, febre. Vamos lá para ver o que é. A gente tinha consciência que já estava com Covid. Vamos lá para buscar alguma medicação. Chegando ao pronto-socorro, o médico nos atendeu e falou, não, tranquilo, já tive Covid. Isso aí são 8 dias de febre, de tosse. Você vai tomar um remedinho aqui, pode ir para casa. E nessa conversa, né, nós ficamos bem tranquilos com isso, né? Faz parte do processo de recuperação. Mas o que aconteceu? Nada de febre baixar, nada de tosse passar. E aí nós retornamos novamente ao pronto-socorro. Não, vamos retornar porque não teve nenhum efeito positivo da medicação. Quando a médica pediu um exame do tórax, e aí constatou que o pulmão já estava 50%, né, comprometido. E ela falou assim, você vai ter que internar agora. É mesmo? É. Isso era um hospital X, eu não vou falar nome de hospital aqui. E aí eu fiquei internado ali no isolamento. Naquele tempo todo mundo muito assustado, né? Com o Covid, me colocaram num quarto isolado. E com febre, tossindo, alguns remédios estavam ali. E com falta de ar. Falta absurda. de ar, já colocaram o oxigênio para eu respirar. O pessoal estava tão assustado que vinha com aquela indumentária, toda máscara. Chegava com um copinho ali, ó, tá aqui seu remédio, uma garrafa d'água, tá aqui a sua água. E fechava a porta, saía, ia embora. No primeiro dia, muita tosse, ainda consegui gravar uns vídeos, tô bem, para tranquilizar a família. E aí, para eu ir ao banheiro, tirava oxigênio, ia fazer as minhas necessidades, tomava meu banho, tomei meu banho e tal. No segundo dia, quando eu fui ao banheiro fazer as minhas necessidades, eu já senti uma carência, uma falta de ar. Aquilo ali já se agravou. E eu falei, pessoal, vocês têm que arrumar um jeito aí, faz uma gambiarra, porque eu não estou conseguindo ir ao banheiro sem o oxigênio. Então eles fizeram uma extensão de uma mangueira, e aí colocaram oxigênio, eu levantava da cama e ia com aquela mangueirinha para o banheiro. No terceiro dia eu já não aguentava nem mais caminhar.
tosse intensa, muito intensa, muito intensa. E aí foi quando eu liguei para a Yara. Falei, amor, se eu ficar aqui do jeito que tá, eu vou morrer. E aí ela imediatamente se tocou, viu aquilo, ficou apavorada. E aí eu deixo para ela contar essa parte. Foi muito rápido a evolução, Foi né? muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Ele, igual ele falou, ele fazia vídeo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Nesse dia, foi num sábado, salvo engano, a gente se falou e ele estava muito emocionado, muito frágil, chorando. Aí eu fiquei apavorada, eu falei, eu vou para lá. Só que não podia entrar, era isolamento completo. E eu falei, não, mas eu vou entrar. Aí a mulher falou, se você entrar, você não sai mais, você fica internada com ele. Eu falei, não, eu vou ficar. E eu entrei, quando eu entrei no quarto, ele estava pronado, né, porque ele não conseguia mais respirar normalmente. Então ele estava de bruços e com a respiração muito difícil, muito ofegante. Ele fazia assim, parece que estava, sabe, afogando puxando mesmo. O ar. Puxando o ar e fazendo aquele barulho assim. É horrível, horrível a gente ver a pessoa assim. E as enfermeiras tinham muito medo, porque foi em 2020, foi bem no começo. No começo, exato. Então, assim, as pessoas não tinham toda a informação, né? Elas não sabiam nem o que fazer, nem como fazer. Então, elas chegavam lá, colocavam a comida, ele não dava conta de comer sozinho, não dava conta de tomar medicação sozinho. Então, eu fui, e aí eu fiquei cuidando dele. Ele não conseguia tomar banho, elas não davam banho, porque elas não queriam nem chegar perto. Aí eu pedi tudo, dei um banho no leito e tal, com a esperança de que ele fosse recuperando. Tinha muita medicação, muita. Eu acho que eles não sabiam nem o que dava, então eles davam várias coisas. Só que isso não adiantou, ele foi piorando. E o hospital que a gente estava, realmente, não tinha uma estrutura adequada. E nós vimos que ali seria complicado dele se recuperar. Então, a gente, graças a Deus, nós temos muitos conhecidos, então a gente tentou um outro hospital que tinha mais preparo, que tinha mais recursos, e o médico desse hospital que ele estava não queria deixar sair, falou, não, ele vai para UTI e tal. Eu falei, não vai, se ele for para UTI aqui, ele não sai. Não sai. Porque já tinham vários outros casos de morte naquele lugar que a gente estava. Então, Deus abençoou que a gente conseguiu fazer a remoção dele para um outro hospital. E eu fiquei muito tranquila, assim, no sentido de que ele ia ser bem assistido. Só que ninguém podia entrar. Foram 20 dias que eu fiquei sem vê-lo. Ele foi para UTI e lá ele foi entubado, porque ele começou a fazer uma máscara que chama VNI, mas ele não suportou. E aí tiveram que entubar, era coisa que a gente tinha muito medo, todo mundo tinha medo. Não deixa entubar, porque muita gente faleceu, né, com a intubação. Mas não tinha opção. Ou a gente deixava, ou ele ia morrer daquele jeito. E então ele foi entubado, só quem ia lá era a nossa filha, a Brenda, que ela era enfermeira nesse hospital, então ela conseguia entrar e dar notícia pra gente, mas foram dias terríveis, de angústia profunda, Imagino. muita. A VNI, a máscara, que eles me propuseram, essa alternativa de tratamento, ela abarcava todo o corpo, todo o rosto, perdão. E aí, quando eu inspirava, ela jogava o ar, o oxigênio no meu pulmão. Quando eu expirava, ela deixava fluir normalmente. Eu não conseguia. Não conseguia fazer isso, não conseguia dominar, não conseguia me adaptar àquele sistema. Pouca força. Pouca força, não conseguia, agoniante, parecia assim que eu... Não sei explicar. Aí foi quando o fisioterapeuta, acompanhado por um médico fisioterapeuta, o fisioterapeuta chegou, falou com o médico, olha, o jeito dele, a condição dele não vai, a máscara não vai funcionar. Nós vamos ter que lhe entubar. E o médico chegou e conversou comigo, explicou a situação, nós não estamos tendo sucesso nesse método, nós vamos ter que lhe entubar. E aí eu falei, ok, doutor, essa é a alternativa, então vamos lá. Ele trouxe uma prancheta, me lembro, eu assinei ali, e daí para frente eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Durante esse período que eu fiquei ali internado, ali na UTI, eu fiquei totalmente desligado.
não sabia o que estava acontecendo comigo, não via nada, eu simplesmente sonhava. As pessoas perguntam, o que você sentia? Você sentiu dor? Você via as pessoas, conversava? Não, eu estava totalmente alheio ao que estava acontecendo ao meu redor. Estava totalmente alheio. Só sonhava, tive vários sonhos. Mas um sonho que me marcou muito foi um que eu tive que foi fantástico. Eu senti ali, depois eu refletindo ali do passado, eu senti Deus falando comigo ali naquele momento. Como foi isso? Eu me vi diante de um túnel, e aquele túnel era muito pequeno, eu não conseguia passar andando por ele. Eu pensei, eu tenho que ir rastejando nesse túnel. Quando eu olhei para esse final desse túnel, tinha uma luz azul muito intensa lá. E eu pensei, existe uma luz lá no final do túnel. Eu tenho que ir lá para ver que luz é essa. E eu muito fraco, no sonho eu me sentia muito fraco, e eu fui rastejando lá. Cheguei no final lá do túnel, tinha uma luz azul muito intensa sobre a minha cabeça, tinha uma parede e um botão nessa parede, um botão bem grande assim. Olhei para esse botão e uma voz falou para mim assim, se você quiser morrer, basta apertar o botão e você vai morrer. E ali eu comecei a refletir sobre como era a minha vida. Eu pensei, olha, se eu morrer, minha esposa não vai ficar desamparada, não vai ficar na rua. A gente tem a nossa casa lá, tá quitadinha, nosso apartamento tá quitado, ela vai ficar lá, não vai ficar desamparada. Eu sou aposentado, eu já era aposentado à época. Então ela vai receber a minha pensão, ela vai conseguir se manter, se sustentar. Meus filhos, né, nossos filhos, 3 filhos, já estão todos formados, criados, trabalhando, inclusive. Tinha uma que já estava casada, a Brenda. Falei, está tudo tranquilo na minha vida. A minha missão aqui eu considero como cumprida. Isso estava acontecendo no sonho? No sonho, e eu pensando isso no sonho. Eu pensei, eu estou pronto para morrer. Eu vou apertar o botão. Eu vou apertar o botão. Deus. Então, se o botão, eu apertando o botão e a luz apagando, eu estaria morto, sairia daqui né? Estaria morto. Apertei o botão. Fechei os olhos, pensei nisso, apertei o botão. A luz apagou, mas acendeu novamente. E eu fiquei, E as coisas são assim, eu fiz um curso no Senai, eu fico associando esse tipo de coisa. Eu fiz um curso no Senai de eletricista, né, predial industrial, há muito tempo, quando eu era adolescente. Eu pensei assim, esse botão está com defeito. Ele apagou, mas acendeu, ele deve estar com defeito. E aí eu vou apertar novamente, para morrer. Fechei os olhos, a luz azul era muito intensa. Mesmo com os olhos fechados, eu conseguia perceber que a luz azul estava diante de mim. Fechei os olhos e apertei. Novamente pela segunda vez. Eu percebi que a luz ficou fraca, mas acendeu. Dessa vez ela não apagou, ela simplesmente ficou fraca. E aí veio a terceira vez. E aí me coloquei novamente a pensar. Eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para morrer. A minha esposa, comecei a repensar novamente tudo. A minha esposa não vai ficar desamparada, tem onde morar, meus filhos estão todos criados, todos formados, trabalhando, então eles já podem caminhar, ter a vida deles, independente. A minha mulher vai ficar com a minha pensão lá, não é grande coisa, mas ela vai conseguir se sustentar. Estou pronto para morrer.
vou apertar pela terceira vez. E aí eu apertei pela terceira vez. Só que a luz não apagou. Glória a Deus. Graças a Deus. Tinha o sinal de vida, né? A luz não apagou e a voz falou comigo assim: não está na hora de você morrer. Não era o momento. Tem muita coisa para você fazer aqui ainda. E quando eu escutei isso, eu saía, me levantava daquele túnel. Tinha um pátio muito grande e eu saía correndo. E tinha uma lanchonete no final desse pátio. E eu batia, assim, tinha um balcão, e eu batia, eu falava pro cara que estava lá, a pessoa que estava lá: me dá tudo que você tiver aí para comer. Me dá tudo, eu quero um x-tudo, eu quero Coca-Cola, preciso de potássio, banana, porque a voz falou para mim que eu não vou morrer. E eu não sei se era, não consigo interpretar, mas esse camarada parece que era o inimigo falando assim para mim, testando a minha fé, aquele momento. Não, que isso, não adianta você comer, você vai morrer. Falei, eu não vou morrer porque a voz falou para mim que eu não vou morrer. Então, eu tenho no meu simples entendimento de cristão aqui, que foi o Espírito Santo que me falou que eu não iria morrer e que eu estaria aqui hoje, de repente contando esse testemunho para tantas pessoas, né? E isso foi fruto de muita oração na minha vida. Na minha ignorância lá atrás, às vezes eu parava para pensar assim, falava, gente, será que no dia que eu morrer, será que vai muita gente visitar lá no meu enterro, no meu velório, né? Porque eu já fui num velório uma vez, foi muito triste. A pessoa faleceu, a mãe de uma colega minha faleceu, foram só 5 pessoas nesse velório. E eu não queria, eu coloquei aquilo na minha, eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, coloquei aquilo, parece que ficou ali na minha cabeça, né? E eu ficava, será que quando eu morrer, será que vai ter pouca gente? Mas pastor, foi assim uma coisa incrível, porque eu fiquei durante esse tempo, e depois que eu cheguei em casa, foi que a Ara veio me falar de tanto quantas pessoas oraram por mim. Né? Pessoas, os amigos, os parentes, os conhecidos, os de outros moradores de outros países. Né? Pessoas pastoras foram lá no hospital orar por mim. Me lembro disso, foi logo no início. Mas muita gente, né? Muita gente orou por mim. Foi porque ele contou já o final ali do período dele, né, em coma. Mas durante esse tempo que ele não sabia o que estava acontecendo, foi uma batalha muito grande, porque ele ficou muito grave, chegou a comprometer 80% do pulmão. E isso trouxe muitas consequências, porque quando entuba, a pessoa, toda a musculatura fica relaxada, eles dão uma medicação para relaxar a musculatura para a pessoa ficar naquele coma induzido, né? Então, isso, inclusive, foi motivo de morte de várias pessoas, porque o pulmão também não conseguia voltar, né? Então, acontecia isso. E ele ficou ali naquele tempo tomando medicação, aí a gente ficava na esperança de extubar, e fizeram isso, mas ele não reagiu, aí entubaram novamente. Então, assim, foi uma luta muito grande. Cada dia a gente tinha uma notícia diferente. A médica da UTI ligava, né, todos os dias para mim, para passar o quadro dele, e foi, assim, realmente muito sofrido. Ele teve um momento que teve que ir para o centro cirúrgico para fazer acho que uma lavagem no pulmão, que fala que tinha muito muco para limpar. Ele fez hemodiálise,
porque os rins vão ficando prejudicados. Então, assim, foi muita intervenção que ele teve. E tudo isso abalava muito a gente, né? Porque você fica naquela esperança de que vai melhorar, e no outro dia tem uma notícia ruim. Não, está começando a melhorar, e tem outra notícia. Então, assim, foi bem sofrido para nós que estávamos aqui, né? Eu falo, você ficou lá tranquilo, a gente é que estava sofrendo aqui. Então, durante esse período que eu fiquei lá, não vi nada disso. Não vi nada disso acontecer. O mundo exterior não Acabou. era só no mundo sobrenatural. Justo. Exatamente. Tanto que até a Brenda, que era enfermeira lá no hospital, nesse hospital, ela um dia relatou para mim, falou, pai, eu já tinha desistido do senhor. E ela é uma enfermeira, ela está vendo isso todo dia. Eu já tinha desistido do senhor. Eu sabia todas as informações, né? Da sua recuperação. Tanto que um dia, ela falou que um dia ela estava lá, todo dia ela ia lá no horário do almoço, ela ia lá me ver, né? E um dia ela disse que o médico chegou para ela e falou, Brenda, não venha mais aqui. Isso está te fazendo muito mal. Fazendo mal para você, no seu trabalho, está influenciando. E ela disse que parou de ir. E só acompanhava pelo sistema. Um dia ela acompanhou lá e viu uma sigla PCR. E ela entrou em pânico. Porque a sigla PCR, para ela, era parada cardiorrespiratória. Então, ela ficou em pânico e foi lá, não, mas vocês não falaram que meu pai teve uma parada, ninguém me falou nada e tal, não sei o que e tal. Então, os médicos, segundo ela, os médicos falaram para aliviar talvez essa preocupação, não, Brenda, isso foi um exame que nós fizemos no seu pai. Mas eu creio que foi uma parada respiratória. Então eu tive infecção hospitalar também, né, antes de sair. Não foi infecção hospitalar, foi uma bactéria. Que, aliás, essas bactérias super resistentes mataram muitas pessoas na época do Covid, né? Então, assim, não foi só assim, a gente relatar do que eu passei. Eu não tinha noção. Quando eu cheguei em casa, foi que Yara foi mencionar o que eu tinha passado, como eu tinha ficado, né, o tempo, eu perdi noção de tempo. Tanto que quando eu cheguei em casa, eu falei, olha, amor, acho que tem que pagar umas contas aí e tal, né? Foi mais ou menos isso. Aí você falou assim, você tem noção de quanto? Ela falou assim, não, mas tá tudo resolvido. Não, mas eu tenho uns negócios para fazer. Não, tá tudo resolvido. Como é que é? Tá tudo resolvido? Tinha um negócio para fechar, foi fechado, eu tinha um dinheiro para receber, tinha a conta para pagar, já fiz tudo, tá tudo resolvido. Aí você perguntou, né? Você tem noção de quanto tempo você ficou no hospital? Eu não tinha noção. Para mim tinha sido uma semana ali que eu tinha ficado no hospital. Foi quando ela me relatou, foram 53 dias, né, de hospital. 53 dias nesse processo. Hospitalizado. Então, foi assim. E ela começou a me mostrar as fotos também, não foi? Você tirou várias fotos, fez vídeos, né? E foi aí que no início eu comecei a ver e falei, não quero nem ver isso. Então, foi assim, cheguei em casa também muito debilitado, né, amor? Eu não andava, eu não conseguia levantar uma caneca dessa assim com água para tomar os meus remédios que eu tinha que tomar. Não conseguia, porque eu não tinha força. Deixa eu só voltar um pouquinho para contextualizar isso daí. É porque, igual eu estava falando, a pessoa perde a musculatura. Então, ele ficou 20 dias lá isolado, um dia, e eu sempre pedia para o médico, doutor, deixa eu ver meu marido, tem muito tempo que eu não vejo ele, e a gente só em casa naquele sofrimento de orar, de interceder. Eu orava todos os dias, ajoelhada mesmo. Eu tive até um problema depois no cóccix, de tanto que eu orava assim. Porque a gente se apega ali, né? É um momento de súplica. De súplica mesmo, não é uma simples oração. É uma intercessão mesmo, é uma coisa muito viral, sabe? Um negócio que vem da gente assim, uma fé, uma força que a gente às vezes nem sabia que possuía. Então, assim, naquele período que a gente estava ali, orando por ele, e as coisas acontecendo lá no hospital, não tinha visto. Até que o médico falou assim, se a senhora quiser vir aqui hoje, às 4 horas, a senhora pode vir. Eu chorei
Eu falei, ai, doutor, não acredito que eu vou ver meu marido depois de 20 dias. E aí eu falei, eu vou lá. Aí minha cunhada falou assim para mim, porque ela tinha passado por uma situação de doença também com meu irmão, ela falou assim, ó, se prepara, porque é uma visão muito difícil, assim, a gente se emociona porque é impactante ver uma pessoa entubada. Realmente eu nunca tinha visto. E aí eu fui, chegou lá, me colocaram todos aqueles negócios, né? Porque ainda estava no período crítico, ele estava numa UTI só de Covid, né? Que eles chamavam de covidário. E eu coloquei eu fui com um óleo de unção pequenininho que minha mãe tinha me dado, e eu guardei, e eu falei, eu vou ungir o meu marido. E quando eu entrei, realmente a visão foi muito dramática, porque ele estava 27 quilos mais magro. Ele tinha perdido muito peso. Assim, a perna dele era só mesmo o osso da perna, não tinha, sabe, gordura, carne, parece que ele estava assim, um esqueleto ali em cima da cama, e entubado, e o olho fica meio aberto, é uma visão assim bem chocante, bem chocante. Mas eu tentei ficar forte e eu ungi ele, orei, ungi, e ele olhava, mas ele não via, né, porque o olho está aberto, mas a pessoa está dopada, está sedada. Então, a partir dali, as coisas foram melhorando, porque, igual ele falou, eram muitas pessoas orando, muitas pessoas. A minha mãe contactou todo mundo que ela conhecia e orava, e a gente fazia jejum de oração, também fazia vigília, né? Aquela vigília de oração, à noite, 1 hora, um momento, isso. Então, a gente fez muito isso. E aí até que ele foi para uma outra ala que ainda era da UTI, mas não era aquela, não estava tão intenso porque já não estava mais entubado, né? Quando conseguiu. Você relatou também que tinha algumas pessoas que estavam do meu lado, né? Que estavam ali, daqui a pouco morreram várias pessoas também nesse processo, né? Morreu por menos tempo que estavam ali, né? Morreram, né? Foi muito triste. Essa época foi realmente, quem viveu essa situação que a gente viveu dentro do hospital entende como foi terrível. Depois que ele foi para essa outra UTI, eu podia ficar, aí eu ia, os meninos também iam, a gente fazia, né, trocava, mas eu ia todos os dias para estar com ele, e ali eu vi muita coisa. E os médicos iam todos os dias, e quando ele foi estubado, eles fizeram traqueostomia, porque ele não conseguia ainda respirar. Eles tiraram, porque também não podia deixar mais, porque vai perdendo a musculatura, vai ficando fraco, depois atrofia. Não sobrevive. Então precisavam fazer isso, e fizeram, e ele ficou sem falar, não conseguia comer, igual ele falou, perdeu todos os movimentos, porque ele não tinha musculatura para nada. Ele não tinha força, porque não tinha músculo, para nada. Não tinha energia nenhuma. Para nada. E ele ficava querendo escorregar da cama para ir embora, né? Acho que passava muita coisa na cabeça dele. Ficava querendo ir embora. E foi um trabalho longo, assim. Eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que ele colocou. Tem uma fonoaudióloga, Bia? Muito bacana, ajudou muito a gente. É todo um corpo clínico, é fonoaudióloga, é fisioterapeuta, é médica, é enfermeira, é tudo. Assim, é uma coisa realmente muito intensa, porque a pessoa fica muito frágil, muito, muito frágil. Então, ele ficou ali na UTI por 41 dias. O período todo que ele ficou na UTI foi 41 dias. Até que eles foram diminuindo medicação. Ele tem uma situação que ele tem síndrome das pernas inquietas. Ele mexe demais. E os médicos pensaram que ele tinha alguma coisa neurológica, foram fazer exame. Tudo isso a gente ficava, né, naquela tensão, tenso, né? Muito, muito tenso. Mas graças a Deus não era nada, não afetou nada. E ele foi recuperando. Foi. Então, assim, pastor, eu penso que os milagres na época de Jesus aconteciam de uma forma, de uma maneira. E hoje, o que aconteceu comigo foi um milagre, sem dúvida. Até porque eu em determinados testemunhos, ficava muito assim, muito ascético, né? Muito arredio. Será que isso não é emocional? Será que isso é
um milagre verdadeiro mesmo, né? Até que a profissão que eu tive, né? Então a gente ficava assim, né? Desconfiado de tudo que acontece, né? E então, o que acontece, assim, eu vi que o milagre aconteceu na minha vida, mas foi uma maneira muito diferente do que acontecia à época de Jesus, né? Lá não tinha tantos médicos, não tinham tantos recursos, né? Jesus impunha as mãos e ali estava a cura. No meu caso, Deus usou vários instrumentos ali para que o milagre acontecesse na minha vida. Então foram muitos médicos, né? A doutora Jaqueline, eu me lembro dela, o esposo, ficavam ali 24 horas na UTI, das enfermeiras, dos técnicos, fisioterapeuta, pessoal da alimentação ali, todo mundo trabalhando e lutando e procurando alguma alternativa, era tudo muito novo, alguma alternativa de remédio, de medicação, para poder me ver levantar ali daquele leito, né? Então eu acho que Deus usou essas pessoas, eu vejo como anjos na minha Eles vida. utilizaram todos os recursos possíveis. Todos os recursos, né? Todos. Mas eu creio que no momento que eu tive esse sonho, que eu relatei aqui, foi a hora que Deus tocou lá na minha vida e falou: você não vai morrer. É daqui, você chegou até aqui, nesse vale de ossos secos aqui, e agora é só subida, você vai sair daqui. É quem realmente pode mandar, que tem Sim. o poder e o domínio sobre tudo. Sim. Então, uma coisa sobrenatural na minha vida aconteceu. Se a gente for relatar aqui, porque isso é um resumo, um pequeno resumo, né? Porque tem, a partir do momento que eu cheguei em casa... Pode falar mais alguma coisa. Né? Do momento que eu cheguei em casa, porque eu creio que, como a gente falou aqui, que as orações foram muitas orações. Gente que eu nem conheço, que eu nem imaginava. Poxa, eu orei por você, e não sei o que e tal. Os milagres acontecem. Deus me deu essa nova oportunidade de viver. Mas, para a gente ter um milagre, que a gente chegar onde eu cheguei aqui até hoje, a gente tem que ter a fé que vai acontecer. A gente tem que orar, mas a gente tem que agir também. A oportunidade me foi dada, mas a partir do dia que eu cheguei em casa foi outra luta, né, amor? Foi muita luta para poder chegar aqui, para poder voltar a caminhar, para poder me recuperar. Foi uma luta muito grande. O fisioterapeuta, tem vários fisioterapeutas que passaram lá, mas tem um que é muito especial, que é o José. Ele, sempre falo com ele fala assim: tem pessoas que ficaram menos graves que você e até hoje estão com sequelas, tiveram uma evolução muito pequena. Então, é preciso a gente também agir. Uma coisa muito importante que a gente tem que ressaltar, que eu não posso deixar de ressaltar, é a questão da família na minha recuperação. Unida, né? Unida. Principalmente da minha esposa. Eu me lembro da época dele, um pouco, É um né? sentimento de gratidão muito grande. Muito grande, porque ela foi que vivenciou ali 24 horas a nossa luta pela melhora. Eu lutava com as forças que eu tinha e ela lutava com as forças que ela tinha. Na verdade, em termos de família, ela era a primeira, ela ia testando tudo, né? Essa mulher, por exemplo, se eu ter ideia, ela me arrastava da cama, me colocava numa cadeira, sozinha, me colocava numa cadeira. Eu tenho 1,86 m, você tem quanto, mano? 1,59. 1,59 m, me arrastava, me colocava numa cadeira e me levava para o banheiro para eu poder tomar banho. E lá ela me dava banho. Trazia de volta aquela luta. Onde é que essa mulher tirou força para me sustentar? Apesar que eu perdi 27 quilos, mas eu pesava aí, estava com 78, né? 78 quilos. 78 quilos é um saco de cimento e meio. Mais 3 de feijão junto, né? Essa mulher me pegava nos braços, me colocava ali, naquela cadeira, me levava para o banheiro, me dava banho.
voltava, me colocava na cama, me vestia, cuidava de mim. Então isso é uma coisinha só. E valorização da família, né? Isso é muito importante, a gente ter família. Porque se não fosse ela, a família, se fosse ela na minha vida, como é que eu estaria? Como é que eu seria? Estaria hoje. Então Deus vai movimentando as coisas ao nosso redor que a gente às vezes nem está percebendo o que está acontecendo. Né? Então, eu voltar a andar, por exemplo, nossa, para mim é milagre, a melhor coisa. Não tinha esperança, né? Muito, assim, não tinha esperança. Eu voltei a caminhar, voltei a andar, fazer as minhas atividades físicas. Foi fácil? Não foi fácil. Mas tive o apoio da minha família, tive as orações ali, minha falecida sogra sempre intercedendo por mim, minha mãe, a família, os meninos, os amigos todos. Então, cheguei até aqui hoje. Então, eu pretendo até escrever um livro, sabe? Mas o livro vai ser muito grande, né? Você pode detalhar bastante? Né? Eu queria falar um pouquinho da parte dessa questão da oração, né? Para mim foi um momento muito, muito difícil. Eu tinha muito medo de perder meu marido. E, igual eu falei, eu fiquei naquela intensidade de oração e também recebi muito apoio das pessoas, o carinho, as mensagens que me mandavam, porque a gente estava isolado em casa, né? Mas, assim, foi um momento de experiência profunda com Deus, porque eu nunca tinha vivenciado algo tão intenso. Então, a minha vida era essa, era orar e ficar ali falando com o outro, passando informação. Nem comer eu queria comer. Eu emagreci também na época 10 quilos, porque eu fiquei tão envolvida com aquilo, mas eu decidi que eu ia acreditar. Simplesmente isso. Para mim não tinha alternativa. Se ele morrer, não existe essa possibilidade no meu pensamento. Claro que lá no fundo a gente tem aquele medo que vem, mas eu rebatia isso. Interessante que quando ele estava contando sobre o que ele via, o botão e tal, e que ele sentia que Deus falando com ele, você não sabia nada. Nada. Eu falo pra ele, a gente aqui lutando pela vida dele, ele querendo morrer. O negócio é esse. Mas assim, querendo desistir. Claro, o bom é melhor, né? Tá melhor, Senhor, né? Pois é, mas eu peguei uma blusa que ele usa muito, tipo uma jaqueta, coloquei do lado, que ele dorme na cama. E eu falava que ele ia voltar. Falava, eu vejo você aqui. Você está só um período... Do nosso apartamento, eu consigo ver o hospital que ele estava. Então, eu olhava para lá, falava, você vai voltar. Você vai estar aqui comigo. A gente costuma tomar café junto à tarde. Então, eu colocava a minha xícara, colocava a dele. E trazer aquilo, fazer aquilo ser real, né? Ser real, verdade. De verdade. Já gerar aquilo, na verdade. E eu falei para Deus, falei, Senhor, eu fiz uma oração um dia. Eu falei, Senhor, se o Senhor tem a intenção de levar o meu marido, eu peço que o Senhor reconsidere. E eu entendo, eu não sou uma expert na Bíblia, eu sou evangélica há muitos anos, mas tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas em algum momento eu ouvi alguma coisa assim, que Deus, ele reconsidera. E eu fiquei com aquilo na mente e eu fiz essa oração. E eu entendo que Deus reconsidera mesmo, né? Eu sinto que era para ele ir. Por todas as circunstâncias que aconteceu. Igual ele falou, pessoas ficaram menos graves, morreram, outras não se recuperaram como ele recuperou. Mas eu fiz essa oração com muita fé e eu não me permitia não acreditar. Um dia a Brenda foi lá em casa e a gente estava conversando, eu, a Brenda, o Diego e a Damaris, né? Os nossos 3 filhos. E aí a Brenda falou assim, eu já estou me preparando, porque ela estava no hospital, ela é enfermeira, ela sabe da gravidade, sabia tudo, né? E ela falou, estou me preparando. Eu falei assim, eu não aceito isso. Falei para ela, eu não aceito isso. A gente não pode orar para ele ficar bom achando que ele vai morrer. A gente tem que acreditar até o final. Ele vai ficar bem.
Aí acho que ela sentiu assim também uma firmeza, né? E foi assim que aconteceu, e Deus foi abençoando. Ele saiu da UTI, foi para o quarto, mas igual ele falou, ele não andava, ele não falava, ele usava fraldas. A gente até mandou uns vídeos e umas fotos, depois vocês podem colocar, as pessoas vão ver. Ficou realmente muito debilitado, muito mesmo. A pele dele soltou todinha. Ficou flácido, né? Não, descamou. Descamou. Porque ele emagreceu tão rápido, o pé dele, a sola do pé, saiu toda, inteira, a língua descamava, ele descamava todo. Ele ficou, assim, muito, muito esquisito. O cabelo todo estranho, eu lá no quarto do hospital, eu passei uma máquina, deixei ele careca. Ela me adulava tanto lá no hospital, depois que podia visitar, que eu ficava até irritado, sabe? Ficava até irritado. Ele ficava emburrado. Mas isso, assim, e voltando aqui também um pouco, valorização da vida, né, pastor? Eu falo assim, Deus me falou que não era hora de eu morrer, né? Que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sei ainda qual é essa missão. Não sei. Mas está fazendo. Pode ser essa missão agora aqui, agora ainda está fazendo. De estar falando, de estar dando esse testemunho, né? Da importância da família, como é que é importante a gente ter uma família do lado, valorizar a família, né? Hoje a gente vive num mundo que as pessoas não querem nem ter mais filhos. Às vezes preferem ter um pet lá, um animalzinho. Não, eu vou ter um pet, tal, e vou cuidar dele porque ele dá menos trabalho talvez que uma criança, né? E a família às vezes se resume em 2 pessoas. E a gente às vezes não pensa no futuro. Como será o futuro? Quem tem um casal só, daqui a 20, 30 anos. O senhor tem vários, né, filhos e filhas, né? Na hora que o senhor cair doente ali, vai ter um para dar um apoio para o senhor. Né? Os amigos, onde é que estão nessa hora? Os amigos, muitos somem. Né? Quem é que vai dar um apoio? Os filhos. Então, a valorização da família, a gente tem que pensar muito na família. Né? A família nos servir, nos apoiar, cuidar da gente, levar essa geração aí por muito tempo, né? Valorizar coisas simples da vida, né? Por exemplo, como eu falei aqui, beber água. Ora, um fato tão simples, pegar um copo com água, levar a boca e beber um gole d'água. Eu não tinha essa força. Eu precisava de alguém para me ajudar. Para comer, eu não tinha força para comer. Eu fiquei tão fraco, pastor, que eu tinha vontade assim, uma vez eu pedi um frango à parmegiana lá, né, que eu gosto muito. Eu deixei mais da metade porque eu não tinha força para mastigar. Sabe o que é ter força para mastigar? Você ter o alimento ali na sua frente e você querer comer, mas não ter força, tá cansado aqui para não mastigar. Coisas simples da vida que a gente não consegue perceber. Deus está ali atuando do nosso lado e a gente não consegue perceber. E tantas pessoas que não valorizam a vida. Tantas pessoas que estão por aí jogando a vida fora, né? Na bebida, no álcool, na droga, na prostituição. Quantas pessoas estão aí jogando a vida fora? Quantas pessoas estão no hospital querendo viver e tem outras que não estão valorizando a vida que tem. Né? Uma coisa que eu falo assim também, eu nunca lamentei do que eu passei, nunca questionei a Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo comigo, não está acontecendo com o fulano ou beltrano? Não, nunca questionei. A vontade de Deus estava ali, Ele falou que eu ia viver e eu lutei para viver. Fiz muita fisioterapia. Porque quando a gente saiu do hospital, foi assim, foi um processo. A gente saiu da UTI e foi pro quarto. Ele ficou muito emburrado. E eu não entendia por que ele estava daquele jeito. Porque na minha cabeça ele sabia o que estava passando, mas ele não sabia. Porque todo o período da UTI ele tomou muita medicação para ficar tranquilo, para dormir, para não sofrer muito com aquele processo, né? E quando ele foi pro quarto, ele ficou emburrado, assim.
Aí um dia meu irmão ligou, falou com ele, eu segurei o telefone, porque ele não tinha condição, né? Aí ele falou assim, eu tô aqui fraco, você imagina, eu não posso sentar no meu carro para dirigir. Eu olhei para ele e falei, gente, esse menino, será que ele sabe o que está acontecendo? Aí quando desligou, eu sentei com ele assim na cama, ele estava deitado assim, emburrado, sentei com ele na cama, eu falei, você sabe o que aconteceu com você? Aí ele ficou assim, eu falei, eu vou te mostrar. Você ficou muito ruim, você quase morreu. Ele não falava direito ainda, só. Aí ele olhava assim para mim, eu falei, você quase morreu. Olha aqui, aí fui mostrando. Eu nem na época eu nem tinha costume de ficar tirando muita foto, filmando, que tem gente que gosta disso, mas quando eu fui ver ele na UTI a primeira vez, eu fiz isso. E aí, toda vez que eu ia ver ele, eu filmava, eu fotografava. Foi muito bom, que ficou o registro daquilo que tinha acontecido. E eu comecei a mostrar para ele, falei, olha você aqui entubado, você na UTI, você quase morreu, e nananá. Aí ele foi ficando assim, pensativo, e aí ele foi mudando a expressão. Falei, agora você está melhor, a gente está feliz demais de estar no quarto, porque você está melhor, e nós vamos para casa. E aí ele foi, acho que ele foi entendendo, né, o que tinha acontecido. Nós fomos para casa, não saímos daquele jeito que o pessoal saía, vencia a Covid. Não, a gente saiu, ele saiu numa maca, ainda sem andar, ainda de fralda, ainda com a sonda para se alimentar. Então, na nossa casa virou um hospital, era um home care. Tinha enfermeira, tinha médico, fisioterapeuta, foi fono. A casa era um movimento ali, porque ele ainda estava ruim. Só que em casa a recuperação é melhor. Você está no seu ambiente, com a sua família, né? No seu lugar. Então ali ele foi recuperando, exigiu muito dele, muito, porque, igual ele falou, ele cansava à toa, não tinha força para nada, mas ele persistia, ele ia, fazia, né? Às vezes para fazer um movimento de levantar a perna e tal, era um sofrimento, né, amor? Muito. Até que um dia o José, que é esse fisioterapeuta maravilhoso, ele colocou ele em pé. Assim, ele ficou, sei lá, uns 5 segundos. Parecia que eu tinha corrido uma maratona, pastor, de 41 quilômetros. Só de ficar em pé? Só de ficar em pé. 10 segundos ali, talvez no máximo. Me sustentou, eu fiquei ali, e a vista escureceu, e eu comecei a tossir, aquela coisa, e ele me sentou. Não tinha força nenhuma. Mas ele foi muito guerreiro, assim, de batalhar para ficar bem. Deus nos deu condições também, porque não é um tratamento barato, não é um tratamento fácil, né? É tudo muito caro, ainda mais que eram remédios novos, que o pessoal, né, ainda estava testando e tudo, mas Deus abençoou que a gente conseguiu. E foi com 45 dias, parece que você andou, não foi? Estava em casa. Então, assim, foi um processo, nem foi tão longo, né? Porque ele se esforçou muito. E depois disso ele começou a fazer as atividades, engordou tudo de volta. O Covid, né? não consumiu a gordura da minha barriga, pastor. Não consumiu. Engordou tudo de volta e tá bem, ele joga vôlei, anda de bicicleta. Tá, mas isso é uma parte, é um capítulo só do milagre. Porque com 20 dias, foi? Com 20 dias, pastor. É mesmo, teve isso. Estava em casa, né? Com 20 dias que eu fiz a fisioterapia, parei, sentei ali na cama, aí eu senti o coração acelerado. Falei, alguma coisa não tá legal aqui, não. Acho que o inimigo querendo fala, não, peraí. Dá um jeito, né? Vamos dar um jeito de você aqui, não é fácil assim, não. Aí acelerado, aí eu falei para ela, acho que o meu coração tá muito acelerado. Tava 180 o batimento dele. 180. Aí a gente chamou os meninos, né? A Brenda, a enfermeira, e o Vitor, o marido dela também, ele também é bombeiro. E aí eles chamaram Foi, aí mediram lá e dá água com açúcar, água com sal, levanta não sei o que, levanta a perna, baixa a perna, não sei o que, e o batimento não baixava. Aí, é o jeito é SAMU. Nessa condição é SAMU. SAMU chegou, não, aqui é o hospital agora. Voltei para o hospital. O mesmo hospital, para UTI, para a mesma UTI. Depois de 20 dias. Depois de 20 dias em casa. Lá vai eu passear de ambulância de novo, aquela sirenezinha ligada lá, né? É horrível. Me colocaram dentro da ambulância, cheguei lá, os médicos, mas você aqui de novo? Eu falei, não, porque eu gostei do tratamento de vocês, né? Sempre muito brincalhão, né? Gostei do tratamento. O que acontece? Meu coração teve um
um filamento lá, vou dizer grosseiramente, né? Que estava bobinho lá, só batendo lá dentro lá, e como se fosse dando um curto-circuito lá, meu coração super acelerado. Tive que ir lá para o centro cirúrgico, fazer uma ablação, entrou um catetezinho, foi lá no coração, queimou aquele filamentozinho que estava dando problema lá, tirou tal, voltei para casa. Então, é o capítulo 2, né? Capítulo 2. E tem o 3 também, que aí eu não sei se eu falo hoje, o do rim, ou deixo para falar depois. Não, pode falar. Aí, capítulo 3. Então, eu tomei muita medicação, muita. Acho que a gente foi assim, os médicos não sabiam o que podia dar. Eu tomei muita medicação. Vou fazer os exames de check-up, tá? Que eu sempre faço, e pulmão, aquela coisa toda e tal. Tá. Fui no urologista, pedi o exame lá, não, fui na cardiologista. Aí ela pediu o exame do abdômen total. Aí ela falou, ó, tem um negocinho estranho aqui no rim. Procura seu urologista. Aí fui lá no urologista, Dr. Luiz Fernando. Ele, vamos pedir uns exames mais profundos aqui, mais detalhados. Quando eu vi lá, um câncer no rim. É mesmo? Um câncer no rim direito. Um tumor. E aí, ele falou, não, vamos ter que tratar isso aí e tal. Então o rim está aqui, então o tumor era aqui por fora do rim. E aí ele falou, ó, isso é um câncer maligno. Vamos tirar, vamos mandar para o exame para laboratório para confirmar. E ele foi lá, explicou tudo direitinho, né? Como é que tinha que fazer. O rim só pode ficar sem circulação sanguínea lá por um determinado tempo. Ele falou, nós vamos fazer porque se der... Eu tinha um cálculo renal no esquerdo, ele tirou esses cálculos. Falou, vamos tirar o cálculo do rim esquerdo, porque se der algum problema no rim direito, o esquerdo está preservado. Tirou, está um processo. Fez a cirurgia, tirou lá esse tumor, mandou para o laboratório, era maligno. E aí, graças a Deus, estou curado desse tumor também. Graças a Deus. Faço acompanhamento, já tem um ano e pouco já que eu estou fazendo esse acompanhamento, não tem nada. Graças a Deus. Ele casou comigo para ser cuidadora dele. Porque ele vai tanto para o hospital, ele faz tanta cirurgia, é do olho, é do rim. Já fiz várias cirurgias. Teve do olho também, eu acredito, por conta da medicação também. Né? Afetou tudo, assim. Mas graças a Deus estou aqui, né, dando esse testemunho aqui. Felizmente a gente também tem condição para isso, né? Porque não é fácil, não é barato. Mas Deus vai agindo ali na vida da gente de alguma forma. Eu me lembro, que você está falando aí, eu lembro do caso de Ezequias, do rei Ezequias, né? Aí que Deus mandou o profeta Isaías falar para ele, olha, põe em ordem tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Duas coisas, você vai morrer, você não vai viver, confirmando mesmo, né? E aí ele virou, o profeta saiu, aí ele virou, começou a chorar, falar com Deus e tal, né? Aí Deus ouviu a oração dele. Aí antes do profeta sair da cidade, Deus falou que volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aí. E foi. Então tem essas questões, né, de Deus atender. Sim. Extramente, né? Orações, ele ouve mesmo, e conforme o propósito dele, né? Então vocês têm propósito de testemunhar, né? De falar dos milagres, né? Porque tratamento médico é uma coisa, milagre é outra. Milagre é outra. É outra coisa. Com certeza. Então, assim, se Deus não fala com você ali naquele momento, você, ainda que ele não falasse nada, se ele não falasse nada, você já teria ido. Com certeza. Mas ele, pelas circunstâncias, pelos pedidos, as súplicas, né? Ele resolveu que você não iria morrer. Porque a gente vê pessoas, por exemplo, que têm a melhor condição financeira possível de procurar o melhor hospital e não tem êxito nessa busca, né? É verdade. Pela continuidade da vida, né? Então eu creio no milagre. Isso me fez acreditar mais em milagres. E eu acredito que eu sou crente, milagre. Né? Fica mais crente, sim, né? sim. Amém. É uma eu experiência acredito que eu incrível. sou milagre. É uma experiência incrível.
a gente viver. A gente contando é só uma história, mas quem viveu ali, cada detalhe, cada dia, cada dificuldade e cada choro, cada oração, cada pedido. As várias surpresas. A gente não é a mesma pessoa. Não tem como a gente ser a mesma pessoa depois de uma experiência dessa. E nem quer passar por outra, não. né? Semelhante. Às vezes a gente dá umas resvaladas, né? Porque nós somos humanos, a gente falha, a gente erra. Mas quando a gente lembra do que Deus fez, aquilo traz a gente de volta. Para mim foi uma experiência muito profunda, muito. Eu nunca tinha vivido uma experiência assim eu falo para ele que eu vou escrever um livro, otimismo ou fé, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, isso é otimismo, você acreditou. Mas não é, a fé ela é uma coisa diferente. É diferente. É assim, uma certeza tão grande, assim, é uma convicção mesmo que a gente tem que é diferente. E eu sei que Deus honra a fé da gente. Eu experimentei isso, né? Nessa situação. Verdade. Mas que bom, graças a Deus, eu fico assim, muito satisfeito e espero aí que muitas pessoas, né, de todo o Brasil e também de fora do Brasil vão ver, né, e ouvir esse testemunho, e eu creio que vai valer para muita pessoa, muita gente. Vai valer para edificar vidas e outras pessoas, né, que a gente tem esse propósito, né? Pessoas que não conhecem a Deus ainda, como Deus é, né? O que Deus quer com a vida delas, essas pessoas vão reconhecer Deus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das vidas delas. Com certeza. Tio, e Deus não faz nada pela metade. Nunca. A condição que ele ficou para o jeito que ele está hoje, a gente falando parece que nem é verdade, porque a recuperação foi completa. Teve uma época aí que para tomar a vacina, quem tem problema de pulmão, não sei o que, tomar vacina. Primeiro, ele foi na médica, doutora, atesta aí para eu tomar a vacina primeiro. Ela falou, não, você não tem nada no pulmão. Você está ótimo. Então. Olha só, ficou 80% comprometido. Os médicos falavam, vai ter sequelas, vai ter, tem um endurecimento ali nas partes do pulmão. Não teve. Então, assim, a obra de Deus, ela é completa. Hoje está ótimo, recuperado, graças não tem nada. Trabalhando. Então, trabalhando. Né? Então, assim, foi um milagre muito grande. Durante aí, né, tem muitas coisas ainda, né, para realizar. A voz falou, né? O Espírito Santo falou comigo. E muitas coisas aconteceram ainda nesse período, né? A gente teve, por exemplo, o casamento da outra filha, da Damaris. Se eu não estivesse aqui, foi uma festa maravilhosa, e ela fez questão de fazer uma festa assim no casamento e para comemorar também essa vitória. Tivemos nosso netinho também, né, que é uma bênção, e eu sou muito emotivo, né? Toda vez que eu vejo aquela criança, eu me lembro disso. Sabe? Aquela criança ali me marca, né? Porque quando eu lembro assim, a voz falou, você ainda vai ter que viver muitas coisas aqui na sua vida. Aquela criança é um marco. Quando né? chama de vovô, né? Se eu não estivesse aqui, eu não estaria tendo esse prazer de estar convivendo com o meu netinho. E ele não teria o prazer de ter um avô, né? Verdade. Né? De ter participado do casamento da Damaris e tal. Né? Pois é. Então, assim, eu hoje tenho muito prazer em estar com os amigos, assim, com os colegas, com a família. Vamos almoçar, vamos ter uma festinha de aniversário, vamos ali comemorar a vida. Como é gostoso poder comemorar celebrar a vida. É muito bom. Sair, ela falou que eu faço vôlei, às vezes eu saio de manhã, vou lá fazer meu vôlei, eu adoro vôlei, né? Aí eu paro no meio do caminho, aí fico olhando assim a natureza, né? O céu azul, as árvores florindo, a grama, a chuva, como Deus está presente na nossa vida em todo momento, e às vezes a gente não para olhar. A gente está ali no WhatsApp, está no Instagram, olhando, no YouTube. Claro, tudo é proveniente da inteligência do homem, que
consequentemente, dada por Deus. Mas tem coisas que foram coisas simples que estão ali ao nosso redor, criadas por Deus, a gente não consegue perceber, não consegue parar para glorificar, né? Para valorizar aquilo que está ao nosso lado. Né? Na simplicidade a gente vê a grandeza de Deus. Né? Justamente. Que bom, acho muito bom. Maravilhoso o testemunho. Claro, né? Quando se lembra dessas horas angustiantes e cada dia, ou nem cada dia, às vezes cada hora, uma surpresa desagradável, alguma coisa assim, mas fechou tudo dentro daquilo que Deus queria, daquilo que Deus fez. E é por isso que vocês estão contando testemunho. Sim. Daquilo que Deus fez. Deus fez. Verdade. Amém. Muito obrigado, então. A gente que agradece. Deus que continue abençoando essa vida diária, nossa sobrinha amada. Muito obrigado pela participação de vocês, pela aceitação do convite. E nós estamos aí nesse programa aí mais uma vez. Quando quiserem, é só voltarem aí. Tá, voltem muito obrigada pra gente. Então, vamos encerrando por aqui, então, agradecendo aí a audiência aí de vocês aí, os telespectadores, os internautas. Muito obrigado por ter assistido. E Deus abençoe a vida de cada um, Deus abençoe as suas famílias. E que Deus seja glorificado em tudo. Espalhe esse testemunho aí. E você fazendo isso, você vai estar, de alguma forma, você vai estar cooperando com o reino de Deus, fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado. Deus que abençoe a vida de cada um de vocês.
Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.